Havia um dito popular em que a pessoa dizia: eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Era uma brincadeira sobre o oculto, sobre o que a gente não conhece, sobre o que a gente, enfim, ouve falar, mas não sabe se essa é tudo isso. É a mesma coisa com fantasma. Essa coisa de fantasma não existe, mas de vez em quando parece que uns fantasmas insistem em aparecer e dar a cara. Ok, enquanto está tudo na brincadeira do ocultismo, passa. Mas quando esse fantasma é um evento histórico que causou uma desgraça na humanidade, que levou a humanidade à mais sangrenta de suas guerras, aí isso deixa de ser uma brincadeira para se tornar uma angústia. Eu estou falando do nazismo. Todo mundo sabe de Hitler, todo mundo sabe do nazismo, todo mundo sabe do holocausto dos judeus, dos ciganos, dos gays, dos diferentes. Todo mundo sabe do assassínio, do genocídio. Agora, por que as ideias nazistas estão encontrando público? Por quê? Aliás, os nazistas inventaram fake news. Por quê? Por que as ideias nazistas estão renascendo como a fênix? Nós precisamos conversar sobre isso daqui para frente. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem da escuridade luz, e da luz, escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. O texto sagrado está falando do engano assumido conscientemente. Mentira deslavada. Engano intencional. Nós tivemos, na década de 40, 30 e 40, a ascensão de uma ideia que nós conhecemos na história como nazismo. Eles foram os inventores do fake news. Isso quer dizer, amigo, isso quer dizer, amiga, isso quer dizer, irmão, isso quer dizer, irmã, que quando você está diante de propagadores de fake news, de mentiras deslavadas e intencionais, você está diante do nazismo. Neonazismo é como falam. A Bíblia denuncia isso. Olha que texto extraordinário que é a Bíblia. A Bíblia denuncia a existência de gente que mente conscientemente, que faz da mentira um projeto político, um projeto de poder, um projeto de governo. Sim, que chamam o mal de bem, é um engano deliberado. Do tipo,
vão falar mentira, 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 até que pareça verdade. É um engano deliberado. É um programa. A Bíblia está falando de um programa. Aqueles que pegam o amargo e dizem que é doce. Aqueles que pegam o mal e dizem que é bem. Aqueles que pegam a escuridade e dizem que é luz. É isso que nós chamamos de neonazismo. E por que a gente chama de neonazismo? Porque esse era o programa nazista. Mentir, 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 enganar, 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 até que toda a população estivesse absolutamente dopada, sem capacidade de discernir entre a verdade e a mentira. Entre a mentira e a verdade. Meu irmão, minha irmã, Aldous Huxley dizia que quando a sua realidade está repleta de sonhos, a melhor coisa que você faz é dormir. Era uma palavra dura do Huxley para falar da desesperança. Não, eu não quero falar de desesperança. Eu quero falar de reação. Jesus nos ensina a reagir ao mal. E o profeta Isaías começa esse texto dizendo, ai. Essa ideia do ai na Bíblia é uma interjeição de maldição, de condenação. Então, de fato, o que Isaías está dizendo é, condenados sejam, condenados sejam. Condenados sejam todos aqueles que usam da mentira, da disfarçatez, para enganar o povo e para construir um sistema econômico, político e social, onde a escuridade assume o lugar da luz. Nós vamos falar sobre isso daqui para frente. Gente, é estarrecedor você perceber a retomada de certas ideias que a gente já julgava sepultadas pela história, dada a malignidade da ideia. E o nazismo é um desses eventos da história que a gente fica pensando que conseguiu sepultar, custou uma guerra fratricida, mundial, desesperadora, angustiante, mas que a gente pensa, sepultamos. Ninguém nunca mais vai falar de genocídio depois que a gente viu o Holocausto dos judeus. Milhões de seres humanos, ou dos ciganos, ou da população LGBTQ. Ninguém mais vai falar sobre isso, pelo amor de Deus. Isso foi sepultado. Vencemos na história. E agora, a cada dia, a gente ouve o renascimento disso. Inclusive, o renascimento do racismo. Você vê aquele camarada que dizem que foi um dos mentores da eleição do presidente dos Estados Unidos, Steve Bannon, ele foi a público para dizer, não tenha vergonha de ser racista, não tenha vergonha de ser nazista, não tenha vergonha de pensar como os caras da Ku Klux Klan. O que é isso? O que aconteceu? Por que o nazismo reacendeu? E agora a gente até ouvia falar aqui e ali de um ou outro sujeito que tinha saudade dessa loucura. Mas agora parece que eles estão se organizando em partidos, né? Ou seja, a gente pensou que a disputa entre direita e esquerda era uma disputa sobre ideologias econômicas, não é? Uhum. Mas aí agora a gente começou a se dar conta que não é só isso. Que ideias como o nazismo
que fomentam o racismo e toda sorte de segregação, o genocídio, não só ganharam voz, como estão ganhando partido, né? E igrejas. E igrejas, meu Deus. Foram identificadas em São Paulo, no Brasil, mais de 300 células nazistas. Sério? 334, recentemente, antropólogos anunciaram que identificaram da Unicamp 334 células nazistas que alcançam 500 mil pessoas. Não quer dizer que as 500 mil são nazistas, mas elas alcançam 500 mil pessoas. Eles não perguntaram em quem eles votaram lá, né? Não, deixaram claro que devido ao governo, né, Jair Bolsonaro, eles têm agora uma liberdade que não tinham antes, para poder dizer o que o Steve Bannon... Descaradamente. Que, no caso, o Steve Bannon tem aqui no Brasil o seu apóstolo, né, a sua liderança máxima, que é o filho do Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Ah, é? Interessante. Que coisa, hein? Agora eu queria ir numa direção, Ari e William. Eu não acho que o nazismo morreu nunca. Ah, ok. Isso é um dado importante. Eu acho que nunca morreu. Como racismo. Como racismo. Essas coisas remontam ao Jardim do Éden, né? Remontam à queda, remontam ao pecado. Essas coisas malignas, elas estão aí. E só Jesus e a cruz é que nos libertam dela. E quando elas se tornam ideologias e políticas, elas também não morrem. Elas ficam no subterrâneo esperando a oportunidade de botar a cabeça para fora novamente. E é interessante que envolve gente que a gente não se surpreende por ver que é gente boa. Aparentemente, né? Eu tinha um amigo que... Hannah Arendt, né? Hannah Arendt. Hannah Arendt falando sobre a condição humana. A banalidade do mal. A banalidade do mal. Eu tinha um amigo que era descendente de alemães, e ele falou que, acho que uma parente dele lá na Alemanha, velhinha, que sempre mandava o dinheirinho lá para o partido nazista, falar, quando o Hitler morreu, ela falou, como é que mata um homem de Deus? Meu Deus do céu. Né? Uma senhorinha, alemã, boazinha, frequentadora de igreja. Tá? Então, a população e os cristãos já estão acostumados a serem enganados. Já estão o discurso, a força do discurso. A força do discurso. Que é o que Isaías denunciou. Os que É. chamam o mal de bem, a escuridade de luz. E não podemos esquecer que a maioria da igreja protestante alemã, que é cerca de 50% da população, apoiou o Hitler e o nazismo. Apoiou. A igreja de Roma também. A voz discordante era gente como Dietrich Bonhoeffer. Sim. Que foi Dietrich morto. Bonhoeffer é um pastor luterano que criou a igreja confessante junto com Calbart. Calbart ficou na Suíça, ele voltou para a Alemanha, que era o grupo evangélico, o grupo protestante que reagiu ao nazismo, reagiu ao Hitler. Inclusive o Dietrich Bonhoeffer foi condenado à morte e morreu uma semana antes da libertação da Alemanha pelas forças aliadas. E deixou textos extraordinários, livros extraordinários de fomento à resistência cristã a toda sorte de maldade. Muito do que a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito faz no Brasil é inspirado no que o Dietrich Bonhoeffer deixou para nós nas suas cartas, nos seus livros, nos seus textos, falando aos cristãos que é preciso reagir a essa gente que faz do mal bem, que faz da escuridade luz, que mente descaradamente. Eu creio que o mais importante livro dele nesse momento, no nosso contexto, seria o Discipulado. Que eu vejo que, na realidade, o que falta no Brasil, o que faz com que os cristãos cheguem nessa conclusão, que os cristãos se envolvam com o nazismo, é a falta do discipulado.
não entenderam o que é ser alguém semelhante a Jesus ou parecido com Jesus. Como é que você pode ter um partido que quer se organizar e quer representar uma linha doutrinária de direita, que é legítimo, não tem problema. Sim, claro. Não tem problema. Mas a placa de abertura feita por um artista é feita de cartucho de fuzil e de revólver. Meu pai. Né? O Marshall McLuhan dizia que o meio é a mensagem, né? O meio é mesmo. O meio é a mensagem. Então, quando você vê o meio utilizado para trazer a mensagem, esse meio já traz em si uma mensagem que não pode ser descartada, né? Não Porque pode. você viu lá aquele montão de projetis, né? De vários calibres, e aí você sabe qual é a mensagem que está lá. A mensagem Não é importa, clara. não importa mais o que esteja escrito. E o que fala. A arte em si trouxe a mensagem, essa mensagem é indelével, né, da marca. E o pior nisso tudo é querer vincular toda essa questão, as balas, a violência, ao Cristo. Exato. Essa que é a questão. Estão querendo vincular violência à pessoa de Jesus, estão querendo vincular Jesus, aquele que diz que a Bíblia vai fazer referência da maneira como a Trindade vive, que é o amor, né, fazendo referência a ele, dizendo que Jesus é amor, que Deus é amor, querer vinculá-lo à violência. Então, Dietrich Bonhoeffer estava certo. Estava certo. Tinha de resistir. Resistência e submissão a Ou Jesus seja, e resistência ao mal. ao mal. A esses que engendraram uma política onde chamam de bem o que é mal. Vamos para o nosso intervalo, continue conosco. Vamos começar a falar mais sobre isso daqui para frente. Então, dá para compreender um partido que propõe a sua militância político-institucional a partir de ideias beligerantes e belicosas no sentido mais violento do termo? Dá para pensar numa proposta, essa proposta casa com a democracia? Não casa com a democracia, não casa com a teologia também. Né? O William falou no programa passado da importância da teologia. Nós temos um debate teológico que nós precisamos encarar. Há um grupo de pastores americanos que influenciam o governo americano com uma visão armamentista, com uma visão discricionária e racista. Esse grupo de pastores chegou ao Brasil e está lá nos palácios de Brasília, fazendo sua pregação. E já tem representantes deles aqui no Brasil, já os tínhamos, só que agora estão globalizados. Né? E é uma visão, um dos líderes americanos falava o seguinte: não pergunte se Deus é a favor das armas, porque Deus é. É o que o cara prega. Misericórdia. Né? É o que o cara prega. Se Deus admite a guerra, porque Deus admite a guerra. E aí vai nos textos do Velho Testamento, em que tem todas as guerras de conquista e etc, etc. Mas nós precisamos resistir a isso. Precisamos. Precisamos resistir a isso. Esses são os assassinos de Bonhoeffer, né? Os assassinos de Bonhoeffer. Isso tem que ficar muito claro. Essa é uma pregação que libera o assassínio. Essa é a verdade. Nós temos que lembrar, que Jesus deixou claro, ainda bem que Jesus já nos advertiu antecipadamente, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, não, mas eles estão orando na Casa Branca, eles vieram orar. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não. Mas aquele que faz a vontade, porque a sua prática que denuncia. A vontade do meu Pai, né? Exatamente. É aquele que faz a vontade do Pai, porque é o que vai denunciar, o que vai demonstrar se aquela pessoa realmente ela é representante de Deus, se realmente ela é representante de Cristo, se ela realmente
ela vivencia o Evangelho, se ela tem Deus na vida dela, se o Espírito Santo habita na vida dela, é a prática, é o fruto. Pelos frutos os conhecereis. E não o sucesso que ele apresenta. Não o sucesso. Porque muito o sucesso virou a única referência para dizer, olha lá a bênção de Deus. Ele tem uma multidão, ele tem um programa de televisão, tem um baita templo, milhares de seguidores. Isso não é referência. Não. Isso não é referência. Hitler teve uma nação inteira, né? Era apologeta do assassínio, né? Do genocídio, do racismo, da discriminação sobre todas as óticas possíveis, né? Jesus deixou claro que os discípulos dele seriam reconhecidos pela maneira como eles amavam uns aos outros. Não amassassem, né? Mas a maneira que eles amam. De que maneira eles amam? Deus é amor. Exatamente. A Bíblia, alguém fez um trocadilho dizendo que Jesus ensinou a gente a amar-se mutuamente, não a armar-se. Armar-se. Exatamente. Então, a ideia é esse amor, que é essa busca pela unidade, né? Porque nas Escrituras Sagradas o amor é mais do que um mero sentimento, ele é uma busca por unidade, por compreensão, por companheirismo, por suporte mútuo, é a busca pelo bem do próximo, né? E um sistema que olha para o próximo e o vê automaticamente como um possível inimigo, que inclusive pode ser eliminado. Nós tivemos o caso de um camarada que foi abordado por uma senhora em situação de rua, que lhe pediu uma esmola. E ele meteu um tiro nela. E ele pegou a arma e descarregou nela. Ou seja, você fica assim, estupefato, dizendo, e agora? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Então, a gente trata da coisa, parece que a gente está mexendo com uma teoria. Não, mas é prático. São cerca de 600 pessoas nessas organizações neonazistas, dessas 334 identificadas, 600 pessoas, elas já estão dispostas a cometer qualquer tipo de crime. Elas deixaram, estamos prontos, dispostos a fazer o que for necessário para cumprir o que a gente deseja. Ou seja, a gente já tinha organizações criminosas, milicianos e agora nazistas. Meu Deus do céu. Essa trindade horrível, hein? E aí, como que alguém que lê a Bíblia pode cooperar com isso? Como? Quem não ama não conhece a Deus. Não conhece a Deus, porque Deus é amor. Exatamente. Como é que vamos nos relacionar com isso? Isso não tem origem em Deus. Então, se você vai seguir algum pastor, siga o Dietrich Bonhoeffer. Não é? Pastor que se levantou contra o nazismo com as custas da sua própria vida. Ou seja... E teve a oportunidade de ficar nos Estados Unidos. Isso. Quando eclodiu a guerra. Ele falou, não, ele partiu de Nova York para a Alemanha no último navio que saiu, porque eu tenho que estar com o meu povo. Exato. Eu tenho que estar com as minhas ovelhas nesse momento de trevas. Ele nos ensinou a não formar gados, denominações gigantescas, batizar pessoas para ter um número maior de membros, mas ele disse para formarmos seguindo a Cristo. Seguindo aquilo que Jesus falou, né? Formar discípulos, não para ele, discípulos de Cristo. Nós temos um governante hoje que é católico, viaja com o pastor para Jerusalém, é batizado no Rio Jordão e no dia seguinte está tomando hóstia na Igreja Católica. Nada contra a fé, mas a questão... Está mentindo. Mentindo. Tudo contra isso. Está mentindo. Que origem é essa? Que origem é essa? Isso é o espírito do anticristo. É o espírito Isaías do anticristo. 5:20. Os que chamam o mal de bem. Utilizar-se do batismo para se vincular. Está dizendo que nasceu de novo. Está dizendo que agora o Espírito Santo mora nele,
que ele agora é um representante de Deus e que o Espírito Santo habita na vida dele. O que é isso? Isso é bem prático. Está dizendo que é evangélico. É. E não é. Não é. Não, e assim, ser católico é um valor. Sim. É um valor, é uma fé extraordinária, com uma história extraordinária. Ou seja, se o sujeito é seguidor do catolicismo romano, parabéns, Deus o abençoe. Por que ele tem de fingir que não é? Exatamente, é Entendeu? esse que é o ponto. Por que tem de fingir que não é? A quem que ele está tentando enganar? Então, essas coisas têm a ver com o que Isaías falou. E aí, mas o nosso assunto é o neonazismo. Por que a gente fala em neonazismo e cava no presidente da República? Bom, deixa isso para lá, ninguém vai responder essa pergunta. O ponto básico é essas ideias que fomentam um programa de governo com propostas econômicas, sociopolíticas, a partir do engano, a partir da mentira, a partir do que hoje chamamos de fake news, elas são condenadas nas Escrituras Sagradas. O nazismo cresceu com esse tipo de proposta e esse tipo de pregação e esse tipo de vivência. E o que esse movimento trouxe para a humanidade foi o inferno. E esse inferno está voltando. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre o que está acontecendo na América do Sul, e é esse tipo de inferno. Esse tipo de inferno a partir de uma tirania onde o mal é vendido como se fosse bem. Então, você que nos assiste, irmão e irmã, você tem de prestar atenção nisso. É nas eleições que isso vai ficar claro, se você prestou atenção ou não. É com você. Para resistirmos ao nazismo, hoje ainda é possível por meio das eleições. Para não termos de assistir Dietrich Bonhoeffer sendo mortos por querer o bem. É com você, daqui para frente.